Oi, esse é o vídeo do dia. Mais um vídeo aqui no quintal, porque tá verão e eu não quero ficar dentro de casa. E esse é o vídeo do Mães no Canadá. O tema de hoje é sobre como manter os filhos falando português morando fora do país. E eu acho assim, fundamental, porque se você tá morando em outro país que a língua não é o português, se você não praticar com o seu filho em casa, ele não vai aprender. E isso vai se perder. Infelizmente, eu conheço várias pessoas que moram aqui no Canadá, filhos de imigrantes, que pelos pais não praticarem ou não insistirem em casa, ou até mesmo nunca ensinarem, as crianças nunca aprenderam e hoje eles, como já adultos, se arrependem e ficam, né? Poxa, eu devia ter ensinado para o meu filho quando eu podia, tal, porque é uma herança que passa da sua cultura. Para mim e para o pai de Oliver, Luciano, foi extremamente importante, a decisão facílima de ser tomada, de que dentro de casa só iria se falar português. Então, quando ele ficou em casa antes mesmo de ir para a creche, que ele só foi com 17 meses, 17, 18 meses, ele só falava português, mesmo as palavrinhas iniciais dele, de água, de mamãe, papai, era sempre em português. Tudo que ele ouvia, musiquinha, era em português, livrinho que a gente lia, historinha, tudo se falava em casa em português. Hoje em dia, ele tem um vocabulário muito extenso do português, ele fala muito bem português, eu fico até muito surpresa. Mas me dá uma satisfação enorme, porque eu sei que aqui na nossa casa e na casa do pai dele só se fala português. Ele fala com a família no FaceTime do Brasil, fala super bem português. E na escola, no caso no daycare, que ele ainda tá na creche, ele aprendeu inglês quando ele foi para lá e isso não atrapalhou em nada. Eu sei que para algumas famílias se nota um certo atraso, né, na fala quando as crianças aprendem duas línguas ao mesmo tempo. No caso de Oliver, isso não aconteceu. Ele aprendeu as duas naturalmente, sem nenhum atraso de desenvolvimento da fala. E ele fala muito bem, tanto inglês quanto português. Ele sabe distinguir quem está falando com ele em português, que ele sabe que fala em português, e quem fala com ele em inglês, que só fala inglês. Se alguém que muda a língua, se ele está esperando que aquela pessoa fale inglês e fale em português, ele fica super surpreso. E às vezes ele não sabe como reagir, mas ele conta pra mim em português que a pessoa tá falando em português. Então assim, ele nota, ele sabe a distinção. Ele diz pra mim: mamãe, você não pode falar inglês. Quando eu falo alguma palavra em inglês, por acaso, digamos que eu fale please or excuse me, ele diz pra mim que eu não posso falar inglês. Então isso também é bem engraçado. Mas eu adoro ler livro em português pra ele. Ele só vê desenho quando ele assiste desenho em português. Por exemplo, uso o YouTube para procurar, digamos, a Patrulha Canina, a Peppa Pig em português. Todos os desenhos que ele assiste são em português, com exceção se ele está com alguma visita aqui em casa, que eu posso colocar um desenho, um filme em inglês. Mas se for só a gente em casa, é sempre em português, as conversas em casa são em português, toda a dinâmica do dia a dia é em português. E ele tá assim, super desenvolvido. Então, pra mim, a dica é: leia livro em português para criança, bote música. Coloquei música do, sei lá, procura no Spotify, do Trem da Alegria, Xuxa, Galinha Pintadinha, tudo isso faz parte da rotina de Oliver. Eu não coloco as musiquinhas em inglês para ele, eu coloco sempre as musiquinhas em português. Os livros que ele tem aqui, mesmo que sejam em inglês, como ele não sabe ler, eu invento a história em português, eu traduzo. E aí sim, ele também mais uma chance de aprender o vocabulário em português. Ou seja, não se limite porque você não tem livro em português em casa, não significa que sua criança não vai aprender português por isso. Enfim, esse é o vídeo e como eu mantenho o português em casa. Livros, músicas, falando muito, sem parar e sempre exigindo que a criança fale português em casa. Nada de me responder em inglês. E ele já sabe disso muito bem. Um beijo! Até a próxima, tchau!